Glória. Fala, igreja, que a paz seja Jesus, amém? Amém. A igreja está alegre? Glória. Glória a Deus, uma maravilhosa oportunidade de estar aqui para falar da palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade de eu estar aqui falando da palavra dele. Quero agradecer também ao pastor, aos missionários de estar aqui dando essa oportunidade de eu estar aqui falando da palavra do Senhor. Eu vou deixar em Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, e vou esperar para todos nós lermos juntos. Exaltado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 1. Amém? Amém. E leremos. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Com Daniel, Daniel na Cova dos Leões é uma palavra bastante conhecida, e começa com o rei Dário querendo constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dentro desses 120 presidentes, ali tinha Daniel. E a Bíblia fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele era fiel. E ali aqueles presidentes e príncipes tentavam achar culpa em Daniel, tentavam achar algum vício em Daniel, pois tinham inveja de Daniel. Então ali eles tentavam achar alguma culpa em Daniel, mas aqui no versículo 4 diz: mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então, versículo 5 diz: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, aqueles príncipes e presidentes, sabendo que não iam conseguir achar nenhuma culpa em Daniel, e começaram a perseguir Daniel, começaram a usar o Deus de Daniel contra ele. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que senão pode revogar. E por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Ou seja, então ali os presidentes, os príncipes foram falar com o rei Dário para fazer esse edito em 30 dias, que nenhum homem podia adorar nenhum Deus ou a nenhuma pessoa a não ser ao rei Dário. Então ali o rei Dário assinou, e Daniel, mesmo sabendo desse edito, ele continuou orando continuamente ao Senhor, assim como antes fazia. E no versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes
joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, Aleluia. como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel, ele mesmo sabendo que ia ser jogado na cova dos leões, se continuasse adorando a Deus, ele depositou a sua confiança no Senhor, depositou aquele seu problema ao Senhor e continuou orando a Ele, né? Como diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, em meio às circunstâncias de nossas vidas, em meio às provas de nossas vidas, nos encontramos sem saída, nos encontramos na cova dos leões ali, mas que devemos fazer como Daniel, que continuamente continuou orando ao Senhor, independente se os homens falassem que ele seria jogado na cova dos leões, ele continuou orando ao Senhor. Ou seja, que meio de tudo que a gente vem apenas depositar o nosso fardo ao Senhor, porque na Bíblia diz que quando a gente deposita o nosso fardo ao Senhor, a gente vai receber o fardo de Deus, que o fardo de Deus é leve. Então que meio, meus irmãos, às lutas, em meio às provas, em meio às perseguições, porque Daniel estava sendo perseguido ali, que a gente venha apenas confiar no Senhor, depositar ali as nossas frustrações no Senhor e orar ao nosso Pai que está no céu, porque o nosso Pai nos escuta e o nosso Pai nos recompensará. Continuando, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Ou seja, o rei ali, ele ficou penalizado e tentou ao máximo ajudar Daniel ali, mas quando, meus irmãos, antigamente, quando assinavam com o anel, não podia revogar a sua palavra. Então mesmo o rei tentando ao máximo salvar Daniel, ele não conseguiu. Exaltado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ou seja, ali o rei Dário, ele sabia da imensidão do Deus de Daniel, sabia a imensidão do nosso Deus. Aí quando ele fala, ele te livrará, porque ele também acreditava no Deus de Daniel, acreditava que o Senhor de Daniel ia salvar ele. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então daqui a gente vai para Salmos 34. Salmos 34. Exaltado seja o nome do Senhor. Salmos 34, a partir do 7, verso 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temeis ao Senhor,
vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A voz do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de coração. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele lhe guarda todos os seus ossos e nem sequer um deles se quebra. Ou seja, aqui esse salmo, meus irmãos, está dizendo do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor para conosco, né? Que a gente pode botar aqui o versículo de Daniel. Daniel, ele temia o Senhor, ele confiava no Senhor. Aqui quando fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e ele os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, Daniel ali, ele confiava no Senhor. Daniel ali, ele temia o Senhor. Então ali, o anjo do Senhor se acampou sobre Daniel. E assim faz nos dias de hoje, meus irmãos. O anjo do Senhor se acampa ao nosso lado. Basta a gente confiar no Senhor. Basta a gente temer o Senhor. Temai ao Senhor e vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso me lembra um pouco de Salmo 23, que diz: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Descansar em verdes pastos, guia-me tranquilamente em águas tranquilas. Ou seja, o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é nosso pastor e Ele não nos falta. O Senhor é nosso pastor e Ele está conosco. Basta a gente entregar o nosso coração ao Senhor, para a gente entregar a nossa alma ao Senhor. E assim como Daniel confiou ao Senhor e naquela cova dos leões, ele clamou ao Senhor e buscou o Senhor continuamente, que assim a gente vem está fazendo o mesmo, que a gente vem está adorando ao Senhor, que a gente vem está buscando o Senhor, porque o Senhor é de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Uma coisa que eu vejo é que no versículo em diante de Daniel, deixa eu voltar para lá, exaltado seja o nome do Senhor. No versículo diante de Daniel, no versículo 26, que diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os meus homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Uma coisa que eu acho muito interessante, meus irmãos, é que aqui as pessoas só puderam ver que Deus realmente era Deus, que Deus estava na vida de Daniel quando Daniel ele foi para a cova dos leões. Quando Daniel ele entrou na cova dos leões, ali o rei Dário ele só fez um decreto dizendo que os homens deviam temer e tremer ao Deus de Daniel quando ele passou pela cova dos leões. Então muitas vezes, meus irmãos, a gente vai passar por tribulações, não apenas porque estamos nas tribulações, mas é porque é para pessoas de fora ver o Senhor em nossas vidas, para pessoas de fora ver o exemplo do Senhor em nossas vidas e ali nos ver como exemplo e buscar o Senhor. Então muitas vezes a gente se pergunta por que estamos passando por essa prova, mas é para que outras pessoas vejam um brilho do Senhor em nosso olhar, é para que outras pessoas vejam o Espírito Santo do Senhor em nosso olhar. Muitas vezes estamos andando, meus irmãos, no vale de ossos secos, muitas vezes estamos na cova do Senhor, na cova dos leões, e o que devemos fazer? Mas assim como Ezequiel estava naquele vale de ossos secos, ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e ali aquele vale teve vida. Então eu falo, meus irmãos, em meio ao vale de ossos secos, em meio à cova dos leões, que a gente venha profetizar para ter vida, que a gente venha profetizar para que o Espírito do Senhor entre nos ossos e nos enche de vida. Então a gente vai fazer isso, meus irmãos, que em meio às tribulações a gente venha confiar no Senhor, profetizar sobre o vale, profetizar sobre a cova dos leões, nos entregar e temer o Senhor, porque assim como o Salmo 34 diz,
gente estar nos entregando, faz a gente tomar uma posição na casa do Senhor, faz a gente se entregar ao Senhor, que o Senhor Ele está conosco, nos ajudando e nos livrando. Assim como em Ageu fala sobre cuidar do templo, né, que aquele templo de Israel estava destruído, e o Senhor pergunta, deixa eu lembrar, o Senhor pergunta quanto tempo eles iriam ficar sem cuidado do templo. Assim eu falo, meus irmãos, quanto tempo vamos ficar sem cuidar do templo, do nosso templo, que eu não estou falando só de templo de quatro paredes, mas do nosso coração. Aquele povo estava se esquecendo do templo do Senhor, estavam se preocupando com seus próprios prazeres, estavam se preocupando em arrumar suas próprias casas, em fazer seus próprios trabalhos e se esquecendo da casa do Senhor. Então eu pergunto, meus irmãos, em quanto tempo vamos nos esquecer de adorar o Senhor, de cuidar do nosso templo, de nos aproximar mais e mais do Senhor, porque é isso que o Senhor pede. O Senhor pede aproximação, o Senhor pede posicionamento na casa do Senhor. O Senhor pede da gente se aproximar do Espírito Santo, porque muitas vezes não estamos sendo usados para o Senhor, porque não tomamos posicionamento, não oramos ao Senhor, não confiamos ao Senhor. Ali, aquelas outras pessoas viram o operar de Deus na vida de Daniel, souberam que o Senhor foi Deus na vida de Daniel, porque Daniel continuou orando continuamente 3 vezes ao dia, continuou orando ao Senhor, entregando suas tribulações ao Senhor. Então que venhamos, meus irmãos, apenas entregar os nossos problemas ao Senhor e venhamos tomar um posicionamento na casa do Senhor, cuidar do nosso templo como o Senhor pede. Amém, exaltado seja o nome do Senhor. Então o rei, versículo 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou ao rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Aqui no versículo 26 a gente vai para Romanos 8:31. Exaltado seja o nome do Senhor. Romanos 8:31 que diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, meus irmãos, nada vai poder nos separar do amor de Deus. Nem a perseguição, nem o perigo, nem nada vai conseguir nos separar do amor de Deus. Muitas vezes, aqueles presidentes podiam pensar que botando Daniel na cova dos leões, ali Daniel ia se afastar do Senhor. Mas não, Daniel continuou confiando no Senhor. Me lembra também Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles se recusaram em se prostrar diante outras estátuas, se prostrar diante outros deuses ali, continuou adorando ao Senhor, e ali foi jogado na fornalha de fogo ardente. Isso me lembra que o Senhor fala, na Bíblia fala que nenhum fio de cabelo foi queimado ali, porque o Senhor protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim continuamente o Senhor tem nos protegido. Assim como aqui diz em Daniel que nem só um osso foi quebrado, assim é o amor do Senhor para conosco, assim é o cuidado do Senhor para conosco. Que venham as perseguições, meus irmãos, vamos ser perseguidos, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos cuida, porque o Senhor sabe que somos filhos dele. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia e fomos reputados como ovelha para o matadouro. Todos os dias somos entregues à morte, todo dia somos entregues à perseguição, mas todo dia também o Senhor está dos nossos lados, nos livrando. Todo dia somos entregues ao matadouro, mas todo dia também estamos nos braços do Senhor sendo consolados. Todos os dias o Senhor está nos ajudando. Se estamos aqui hoje, meus irmãos, é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor do Senhor. Se estamos aqui hoje, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque muitas pessoas já estão mortas, muitas pessoas estão nos hospitais, estão nos leitos. Então que a gente venha prestar a nossa gratidão ao Senhor, a gente venha prestar o nosso amor ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Assim como diz que bom que eu ir para a casa do Senhor. Eu esqueci esse versículo, mas é um salmo, gente. Alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, que a gente vem estar alegre por estar aqui na casa do Senhor. Que eu sempre falo esse versículo, que eu gosto muito dele, porque a gente vem estar alegre por estar aqui na casa do Senhor, porque é uma gratidão estarmos aqui na casa do Senhor, o louvando e o buscando. Ali Daniel, ele podia sentir medo da cova dos leões. Eu creio que ele talvez tenha sentido medo, mas ele sabia que o Senhor Deus, ele era Deus. Sabia que o Senhor Deus continuava sendo Deus na vida. Não importa o quão grande é a cova dos leões, não importa qual situação estamos passando, quando achamos que estamos passando uma situação que é impossível de resolver. Mas em Lucas 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para os que creem em Deus, nada é impossível para o Senhor. Então, que meio situações que nos olhos dos seres humanos, nos olhos dos nossos olhos que somos humanos, que achamos que é impossível, a gente venha saber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que a gente venha saber que assim como Deus salvou ali Sadraque, Mesaque e Abednego, salvou ali Daniel, o Senhor continuamente nos salva todo dia com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça. Aqui como diz em Isaías, que eu perdi o em Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra e a justiça. E esse versículo eu deixo para os finais, meus irmãos. Não temas, porque o Senhor é contigo, não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Em meio às adversidades desse mundo, em meio de tudo isso que está acontecendo, a gente vem voltando no nosso coração, não só em nossa mente, mas no nosso coração e gravado em nossa alma, que o Senhor continua sendo Deus, que o Deus de ontem continua sendo Deus de hoje e sempre vai ser Deus. O Senhor não muda, nós que mudamos, e o Senhor continua ajudando os seus servos. Basta a gente botar na nossa posição, basta a gente confiar no Senhor e nos entregar de todos os nossos corações. Eu agradeço minha oportunidade de falar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito da história de Daniel, porque foi um momento, enquanto eu estava em Mateus, eu estava em Levíticos, e eu gosto de ir seguindo um por um, e Deus sabe disso. Só que quando eu consegui uma oportunidade de emprego, o Senhor me levou para Daniel. Eu falei, meu Deus, Senhor, por quê? Aleluia. E vai ter locais que o Senhor ele vai nos colocar. E se você não tiver a sua fé no firme fundamento que é Jesus Cristo, você vai ser levado pelo vento de